vida com Jesus no coração. Vive cantando e a Deus glorificando. Que coisa linda é ter a vida de cristão. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? A minha vida com Deus vai muito bem. Como vai a sua vida também? Que coisa linda é ver o crente consagrado, cheio da graça, vivendo em oração. O mundo olha, sua vida é diferente. Que coisa linda é ter a vida de cristão. Glória a Deus. Agradecemos a Deus por mais uma segunda-feira nós poder estar aqui, fazer a vontade de Deus. Cumprimentamos a cada irmão, cada amigo aí com a paz do Senhor. Que Deus abençoe o irmão Daniel, Deus abençoe também todos os irmãos que estão na escuta aí da programação. Também a nossa técnica que está ali, controlando ali o botão ali da rádio. E que Deus venha abençoar todos nós, fazer a vontade dele durante essa uma hora. E nós vamos estar orando, depois lendo a palavra de Deus. E logo vamos estar ouvindo um louvor aí pelo irmão Daniel. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por mais oportunidade, o Senhor cuidar de nós, fazer a sua vontade aqui, que o Senhor venha tomar, Senhor, nas nossas mãos nesse momento, nos dar direção, Senhor, durante essa uma hora, falar com as vidas, Senhor, que estiver na audiência, Senhor, aonde tiver alguém com o rádio ligado, Senhor, que possa chegar a sua presença até essas vidas, que através do louvor, através da oração, através da palavra, o Senhor possa transformar vidas durante essa uma hora. Que o Senhor venha abençoar também, Senhor, as demais programação dos outros irmãos aqui nessa rádio, Senhor. Que o Senhor vá ao encontro, Senhor, da necessidade daqueles que estão orando, pedindo por uma providência na sua vida financeira, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho, na sua fé. Que o Senhor, que conhece a necessidade de todos nós, o Senhor venha trabalhar de acordo com a sua vontade, no seu tempo, Senhor, da sua maneira, Senhor. Nós viemos aqui para pedir a sua presença, para pedir que o Senhor cumpra na nossa vida e na vida de cada amigo, de cada ouvinte, a vontade do Senhor. Amém, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus aqui em Gênesis, capítulo 12, aonde diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus por essa palavra, somente esse versículo, onde Deus, falando com Abraão, ordenou, deu uma ordem a ele. E nós podemos ver nessa palavra a importância de nós cumprir aquilo que Deus nos ordena. Aquilo que Deus fala no nosso coração, não basta nós dizer da boca para fora que nós vamos fazer. Nós temos que fazer realmente aquilo que Deus propõe para nós, aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus fala conosco, nós temos que fazer. É importante nós ter uma atitude de cristão, não somente na fala, mas também na nossa vida, porque nós vamos poder ver nessa palavra que Abraão ele teve uma atitude de obedecer a Deus. Ele não só ouviu e confessou com a sua boca e disse que iria fazer, mas ele fez aquilo que Deus mandou, e foi justificado pela sua fé, pelo seu crer, mesmo num meio complicado, onde ele estava, em um lugar difícil, o Senhor o abençoou e cumpriu as suas promessas na sua vida. Para Deus cumprir na tua vida, para Deus cumprir na minha vida, é necessário mais do que nós falar em Deus, do que nós falar em servir a Deus. É necessário nós tomar um posicionamento e ter uma atitude de cristão, uma atitude de quem crê, de quem confia e espera nas promessas do Senhor. O irmão Daniel vai estar adorando a Deus já com louvor, e daqui a pouco nós voltemos para prosear mais um pouco. Glória a Deus, quero saudar os irmãos esta noite com a paz do Senhor, agradecido por essa oportunidade
Que Deus tenha estar aqui nessa programação, nessa noite, junto com o irmão Pedro Tiago, para louvar o nome do Senhor. Você que está no seu lar nesta noite, com o seu radinho ligado, tenha certeza que Deus vai falar no teu coração, através dos hinos, através da palavra dele, que será ministrada neste lugar nesta noite. Aleluia. Abre o teu coração para Deus dar liberdade ao Espírito Santo falar contigo nesta noite. Vamos cantar um Estás Potito nesta noite, meus irmãos. Aleluia. Se não fosse Jesus, que seria de nós? Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Oh, se não fosse Jesus, o que seria de nós? Nós não teria paz, nossa vida teria fim. Oh, se não fosse Jesus, o que seria de nós? Nós não teria paz, nossa vida teria fim. Irmão, olhes para a mão de Jesus, veja o sinal dos cravos que foi pregado na cruz. Irmão, olhes para a mão de Jesus, veja o sinal dos cravos que foi pregado na cruz. Oh, se não fosse Jesus, o que seria de nós? Nós não teria paz, nossa vida teria fim. Irmão, olhe para a mão de Jesus, veja o sinal dos cravos que foi pregado na cruz. Irmão, olhes para a mão de Jesus, veja o sinal dos cravos que foi pregado na cruz. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse Jesus, né, que foi pregado na cruz por amor de nós, esse Jesus que nos dá salvação. Esse Jesus que cuida de nós, esse Jesus que é o dono da promessa, é o dono da obra, é o dono do meu chamado, é o dono do chamado do irmão Daniel, é Ele que escolhe, aquele que Ele quer para trabalhar na sua obra, e Ele que chama, por cada um no tempo certo, da maneira certa. A nós cabe fazer como Abraão, ouvir a voz do Senhor e obedecer, porque Abraão, nós podemos ver nessa palavra, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E quando Abraão ouviu isso, até o versículo 3, o Senhor está falando com Abraão. E já no versículo 4 nós vimos que não há ali nem somente menção de uma resposta de Abraão, que ele tenha falado, que ele tenha dito, tá bom, eu estou aqui para obedecer, que ele tenha dito, eu vou ir, eu vou fazer como o Senhor mandou. Não, imediatamente, no versículo 4, já a Bíblia nos diz que ele partiu, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Então a importância que nós podemos ver através dessa palavra, de nós ter uma atitude perante o Senhor, porque muitos são que muitas vezes têm fala de cristão, tem no seu falar, uma maneira de cristão, louvam a Deus com a sua boca, com os seus lábios, mas como diz a palavra de Deus, o seu coração está longe do Senhor, o seu viver, a sua atitude, o seu testemunho está distante da vontade de Deus. Abraão, conhecido como nosso pai na fé, no livro de João, capítulo 8, fala, Jesus, se refere a Abraão como o pai da fé. Abraão, vosso pai na fé. Quando Jesus estava falando aquelas pessoas, referiu-se a Abraão como alguém que era aquele que era o pai
da fé daqueles que estavam ouvindo Jesus falar. É alguém importante na presença de Deus, né? Porque ele não só falou que ele estava crendo na promessa do Senhor, ele não só com a sua boca confessou que ele estava crendo no que Deus havia prometido a ele, no que Deus havia falado com ele, mas com a sua atitude, né? Ele demonstrou isso, né? Nós temos que demonstrar dia após dia, nos esforçar na obra de Deus, fazer aquilo que Deus mandou, né? Porque nós ouvir de Deus e ficar de braço cruzado, né, não resolve nada. Nós temos que ouvir aquilo que Deus fala e ir aonde Deus nos manda, né? Sair do nosso lugar e ir na direção que Deus nos dá. Deus, ele não nos deixa desamparado, né? Ele não nos deixa abandonado, ele sempre está falando conosco, com aquele que ora, com aquele que busca a presença de Deus, mas é importante, né, nós obedecer, nós ir e fazer aquilo que Deus dá no nosso coração, né? Se Deus mandou você louvar, louve ao Senhor. Se Deus mandou você orar, ore. Se Deus mandou você pregar, pregue. Se Deus mandou você ir até algum lugar, vá e faça o que Deus mandou fazer, né? Temos que ter uma atitude, né, de crente, de pessoas que creem no Senhor, que confiam na promessa do Senhor. Abraão, naquela hora, ele só tinha a promessa de Deus, mas isso foi o suficiente, isso bastou para ele tomar uma atitude e ir na direção que o Senhor mandou. Não importa a situação que nós estiver passando, né? Há uma promessa sobre a vida daquele que Deus escolheu, né? E aquele que fez a promessa é fiel para cumprir no tempo certo, de acordo à vontade de Deus, vai acontecer. Se Deus falou, se Deus te prometeu, ele é fiel para cumprir. Mas nós temos que fazer a nossa parte e ir na direção que Deus mandou, né? E ir em busca da presença de Deus, né? Falando em ir em busca da presença de Deus, né? O irmão Jandir estava na igreja, né? O Jandir, nesse final de semana, e disse que ia estar ligadão no rádio lá, escutando a programação. Vai todos os louvor de hoje, aí, né? Toda a programação aí para o nosso amigo Jandir, né? Que estava no culto com nós ali nesse final de semana. Que Deus abençoe a vida dele, que Deus possa ser com ele todos os dias, né? Ficamos alegres aí desse amigo nosso estar com o seu rádio ligado aí, acompanhando a programação. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha abençoar todos os nossos ouvintes aí da cidade, do interior, de outras cidades também, né? Que Deus venha abençoar ali Pastor Nino, a irmã Tereza ali no Sarmento também, que Deus vai abençoar o Josias, né? Também a irmã Fabiana, a irmã Marinelli, o Davi, a irmã Marli, também que Deus abençoe, né? Os familiares do irmão Daniel, que Deus venha abençoar a irmã Jane, o irmão Juscelino também, que Deus venha estar presente através dessa programação na tua vida, na tua casa, que possa sentir a presença de Deus, cada um, né, que está com o seu rádio ligado. Que Deus venha abençoar esses irmãos, que Deus venha cuidar de cada um desses amigos aí. Vamos ouvir mais um louvor aí pro irmão Daniel, então aproveitar que hoje ele está aí para cantar ao vivo e a cores para nós. Glória a Deus. Podemos nos alegrar nesse lugar, nesta noite, através da presença do Senhor Jesus Cristo. Você que está no seu lar nesta noite, ouvindo os louvores, ouvindo a palavra de Deus, tenha certeza que Jesus vai consolar o teu coração nesta noite. Eu também ali o irmão Anderson, também a irmã Fernanda, sua família, também ali o bairro Timbaúvo também, todos ouvindo a programação no bairro Portela, o bairro Jauri, Boa Esperança, também o Ramão Bambil, todos que estão escutando essa programação nessa noite, que Deus tem graça e vitória na vida de vocês nessa noite. Caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, andando passos para frente, 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho estava, carregar a minha cruz.
Foi quando eu atendi, eu não ia conseguir, sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, tu não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase fracassei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, a vitória alcancei. Aleluia, glória a Deus, Jesus da vitória. Sem a direção de Deus, seja rico ou pobre, esta vida sossegada era sempre um motivo para seus objetivos, transforma sempre nada. Você procura entender que a força e o poder na mão de Jeová. Saia deste momento, afaste deste sofrimento e deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, tu não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase fracassei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, a vitória alcancei. Amém, Jesus, glória a Deus. A história é mudada, a história é diferente. E aí nós alcançamos vitória, nós alcançamos as promessas de Deus na nossa vida. Tá na escuta aí o irmão Devanir Carvalho, pediu o louvor consertando o altar. Daqui a pouco já sai aí o conserto do altar, aí nós já vamos consertar esse altar aí, irmão de vereda aí com o irmão Daniel, né? Vamos, não sei se ele trouxe prego e martelo, como nós vamos consertar. Eu também ficamos de mandar um louvor aí pro irmão o Neide, o irmão Ney, né? O homem que tu queria carregar o terneiro lá, rapaz, na beira da estrada lá. Que Deus abençoe, irmão. É assentamento, como é que é? Missioneiro, é? Ou não? Acho que é, não me lembro como é que é o nome do lugar. Acho que é assentamento missioneiro, né? Que Deus abençoe o irmão lá, né? Que diz que sempre está acompanhando a programação também. Que Deus abençoe o senhor, sua família, né? E muito obrigado aí por estar sintonizado aí na nossa programação, né? Onde nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus nos enviou a fazer, né? Dividir aqui a palavra de Deus, o louvor, orar, né? Atender aqueles pedidos de louvor que chegam até aqui, cantar uns louvor ao vivo junto com o irmão Daniel, com os demais irmãos que às vezes estão por aqui, aqueles que se dispõem a vir ajudar nós aqui na programação, né? E mandar um upa aí para os nossos irmãos que estão na sintonia, aqueles que nós lembramos, né? E de vez em quando esquecemos de algum, depois raiam nós na estrada também, né? Mas é bênção de Deus, né? O importante é que eles estão com o rádio ligado e acompanhando a programação, hein? Que Deus venha abençoar cada um, né? O importante é que Jesus, né, esteja na tua estrada, que Jesus esteja na direção da sua vida, né? Para que a nossa vida possa ser mudada e nós alcance vitória, como falou o louvor, né? E assim como a vida de Abraão também, né? Ele alcançou promessa de Deus, aquilo que Deus havia prometido a ele, Deus cumpriu, né? E também nós, através de Cristo, somos participantes das promessas de Deus, somos descendência de Abraão, né? Porque Deus falou a Abraão, né, que ele abençoaria a ele, né, e a sua descendência, né? Então nós, através de Cristo, nós somos adotados também como descendência de Abraão,
e participante das promessas de Deus, né? Por que que a vida de Abraão foi mudada? Por que que ela foi transformada, né? Porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. E por que que nós cremos que ela foi mudada, transformada? Porque em Josué 24 vai falar que Terá, que era o pai de Abraão, né, e aquele povo serviram a outros deuses, né? Josué fala ali, testificando ao povo, que ali onde eles estavam, eles serviam a outros deuses. Eles estavam em Ur, na terra dos caldeus, diz a palavra de Deus aqui no versículo 28, né, um lugar que era politeísta, né, um lugar que serviam a vários deuses, não ao Deus verdadeiro, o único Deus ao qual nós servimos, que merece toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Mas há vários deuses, era uma confusão, né, uma misturagem, né, e ali Deus achou Abraão. Dali Deus chamou Abraão, Deus mudou a vida de Abraão, né? E então, a partir dali, quando Abraão ouviu a voz de Deus, quando Abraão resolveu obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus colocou no seu coração, ali, né, as promessas de Deus se cumprir na sua vida, né? Porque Deus, ele nos promete ser fiel, cumprir na nossa vida, e nós cremos nas suas promessas, mas o caminhar na direção que Deus dá é com cada um de nós, é comigo e é contigo, é nós que decidimos, né? Se Abraão tivesse somente confessado com a sua boca, né, que creu nas promessas de Deus, mas não tivesse tomado uma atitude, né, não tivesse ali, né, se posicionado como alguém para obedecer, né, não tivesse desejado no seu coração conhecer quem realmente é Deus verdadeiro, digno de adoração, de aceitação, né, ele teria ficado preso naquela idolatria, né, como a palavra de Deus fala lá em Josué 24, né, que eles serviam a outros deuses, ou seja, eles eram idólatras, né. Ainda o pai de Josué, né, fabricava e comercializava ídolos, né, mas eu creio que no meio de tudo aquilo, Abraão no seu coração começou a se incomodar. Eu quero crer pela fé, né, que no meio de toda aquela idolatria, de toda aquela confusão, né, Abraão, que estava ali naquele lugar, começou a desejar no seu coração, no seu pensamento: será que esses são deuses verdadeiros que merecem a nossa adoração? Será que esses são os deuses que têm poder sobre todas as coisas? Ou será que há um outro que é sobre, até mesmo sobre esses que está aí, um que é soberano sobre todas as coisas, que tem poder sobre toda a criação, né? E ali houve diferença na vida de Abraão. Ali Deus ouviu, ali quando Abraão tinha o desejo no seu coração de conhecer quem era o Deus verdadeiro. Não importa a situação em que nós estejamos, se no nosso coração nascer uma fé, um desejo, uma vontade de conhecer a Deus, né? E não há outra maneira de nós conhecer a Deus senão através da palavra, através da Escritura, né? Há uma fonte, né, aonde nós podemos buscar o que é de Deus e o que não é, o que agrada a Deus e o que não agrada, né? É a Escritura, é a Bíblia Sagrada, né? Ali nós podemos ouvir como Abraão ouviu a voz do Senhor, né? Porque diz ali no versículo que nós fizemos leitura: o Senhor disse a Abraão. Então Abraão ouviu o Senhor falando com ele, né? Falando no seu coração, Abraão ordenando a ele que tomasse um posicionamento, uma atitude, né? E o mesmo o Senhor nos ordena hoje através da palavra, né? Que nós creia em Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, autor e consumador da nossa fé, porque aquele que crer, né, será salvo, e aquele que não crer será condenado, né? Nós temos que crer com a nossa boca, né, e com as nossas obras mostrar que nós cremos, né? Porque confessar com a nossa voz que nós cremos é muito simples, né? Mas aquele que crê, as suas obras mostram isso, né? Abraão estava crendo nas promessas de Deus, estava crendo no chamado que Deus tinha dado a ele, e a sua decisão de partir, de sair do meio da sua parentela, de sair da sua terra, crendo na promessa do Senhor, mostrava isso, né? Porque ali, quando Deus pediu a ele
que sacrificasse Isaac. Ele não contendeu, ele não discutiu, ele não barganhou, né? Ele não barganhou com Deus. Ele simplesmente obedeceu a Deus. Ele se levantou, tomou Isaac pela mão e foi. Porque ele sabia o Deus o qual ele servia. Ele sabia da importância, né, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, né? Se nós cremos em Deus, se nós confiamos em Deus, se nós estamos verdadeiramente nas mãos de Deus, nós não duvidamos nem um segundo, né? Nós confessamos com a nossa boca que nós cremos, mas hoje há uma idolatria, né, de que muitos confessam com a sua boca, mas não tem coragem de tomar uma atitude de quem crê, de quem confia em Deus. Muitos confessam com a sua boca, mas as suas obras mostram diferente, né? Mostram que não crê, mostram que não estão ali 100% nas mãos de Deus, né? Estão com um pé na casa de Deus e um pé no mundo, né? Com uma mão querendo segurar a promessa de Deus e com a outra mão querendo segurar as ofertas que o mundo dá, né? E não é assim. O Senhor nos faz uma promessa que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, que Ele não nos deixará só, né? Mas Ele nos faz, né, uma exigência, que nós tome a nossa cruz e siga Jesus, que nós creia na sua promessa que Ele nos fez ali na cruz, quando morreu por amor de nós para nos dar salvação, né? De que aquele que crê, né, será salvo, terá vida eterna. Assim como Abraão creu que o Senhor daria a ele aquela terra que prometeu, nós cremos que há um lugar que Jesus nos fez uma promessa, que Ele foi para nós preparar e que Ele virá nos buscar. E porque nós cremos nisso, com as nossas obras, todos os dias nós temos que testificar a nossa fé. Nós temos que demonstrar a nossa fé, que nós estamos caminhando não é por aparência, mas é porque nós cremos na promessa do Senhor, que há um lugar de descanso, há um lugar na glória com Deus, o qual o Senhor nos foi preparar e virá outra vez para nos buscar. E nós cremos nisso todos os dias, confessamos com a nossa boca, e não só com a nossa boca, mas com a nossa vida, né, de que nós estamos vivendo pela promessa do Senhor e não por coisas aqui deste lugar. Abraão não ficou agarrado no que estava ali para trás, né? Ele se agarrou à promessa que Deus fez a ele, ao chamado que Deus deu no coração dele. Assim é a vida do cristão, assim é a vida daquele que crê, né? Andamos na direção que o Senhor manda, porque nós cremos que Ele é fiel para cumprir na nossa vida. Vamos ouvir mais um louvor aí, irmão Daniel. Vamos ver se nós consertemos o altar aí ou não. Cantemos o louvor então. Glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Uma palavra maravilhosa, irmão Deus falando no nosso coração nesta noite. Então vamos louvar essa noite, então, o irmão de maneira tem pedido, né? Consertando o altar. Se nós esquecermos um pedaço, mas nós perdoa aí, porque... Glória a Deus. Preciso pensar mais em Deus, mas em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. O crente assim desta maneira no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram, os meus dias que triste passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho são as causas dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que um homem sem Deus não é nada, é o luzeiro de luz apagada. Foi
Foi assim que distante eu chorei. Oh, glória a Deus, Jesus amado. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor vai levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus da grande em perdoará. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurada de si quem consertar o altar, meu altar. São as pedras que desmoronaram, os meus dias que triste passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho são as causas dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que um homem sem Deus não é nada, é o luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante eu chorei. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que bom quando nós conseguimos chorar na presença de Deus, né? Se arrepender na presença do Senhor, né? Diz o louvor que quando o homem confessa e deixa, né? Misericórdia alcançará, né? Eu creio que Abraão ouviu a promessa de Deus, né? Confessou com a sua boca que seu coração estava ali crendo nas promessas do Senhor, né? E deixou tudo para trás e foi na direção que Deus mandou. Também quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, né? Nós podemos ler, né, que no versículo 2 Deus manda ele, né, oferecer seu filho em sacrifício. E no versículo 3, imediatamente, mais uma vez nós podemos ver que não há menção de uma resposta, de um diálogo da parte de Abraão, né? Nem sequer uma vez ele tentou barganhar com Deus, mas o meu filho amado, aquele quem o Senhor me deste, não. No versículo 3, imediatamente, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, né, e colocou toda a providência ali que ele precisava, e pegou seu filho e os seus moços e partiu, e foi na direção que Deus mandou, fazer o que Deus mandou, mais uma vez reforçando a importância de nós seguir a direção que Deus nos dá, não só de nós servir da boca para fora, mas de nós ter uma atitude de cristão, uma decisão de quem crê nas promessas de Deus, de quem confia naquele que é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Porque ainda lá em Mateus capítulo 21, né, no versículo 28, né, Jesus fala uma parábola de dois filhos que o pai mandou a trabalhar, e um deles disse que ia, com a sua boca confessou que ia, falou ao pai, né, como se fosse obediente, mas a sua atitude foi diferente. Ele falou que ia, mas não foi. E o outro ouviu a ordem do pai e falou com a sua boca, não vou, mas logo ele se arrependeu e foi fazer o que o pai mandou, né? E Jesus finaliza a parábola perguntando qual dos dois fez a vontade do pai, né? Então a nossa vida não é só falar em Jesus, não basta com a nossa boca apenas nós falar, né? Mas as nossas atitudes têm que mostrar, né, que nós cremos em Deus, que nós servimos a Deus, que nós estamos ali à disposição de Deus para Deus nos usar de acordo à vontade dele, do jeito que ele quiser, aonde ele quiser, no tempo que ele quiser, quando ele quiser, se ele quiser. E se ele não quiser nos usar, ficamos no nosso banco glorificando a Deus e adorando a Deus como servos de Deus, obedientes ao Senhor que nos chamou, né? Porque ele nos chamou, ele é o dono da obra, ele é o dono da minha vida, ele é o dono do chamado de cada um,
né? E quando Ele quer usar, Ele usa da maneira que Ele quiser. E quando Ele não quer usar, né, o nosso papel é ficar no nosso banco glorificando a Deus, né, e intercedendo ao Senhor por aquele que Ele está usando, né, para que Deus venha usar ainda mais, venha acrescentar ainda mais, né, porque assim como Abraão estava ali no meio de uma terra de politeístas, de idólatras, né, nós também estamos vivendo um tempo de idólatras, um tempo em que pessoas estão ali idolatrando a sua congregação, idolatrando a sua liderança, idolatrando um nome famoso, né? Não, mas o fulano vai estar lá hoje na igreja pregando, e seja a distância que for, eles saem da sua casa e vão para ouvir. Não, mas é só lá na minha igreja que a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, lá na outra igreja eu não vou porque lá não é de Jesus, né? Nós vivemos também, porque a família de Abraão era da descendência de Noé, era da descendência de Sem, porém eles estando na terra de Ur, dos caldeus, que era um lugar de idólatras, eles se deixaram levar pela idolatria, né? A importância desse posicionamento é justamente para isso, né? Para que nós não nos deixe levar pelo que está ao nosso redor, mas que nós se mantenha firme na promessa do Senhor, né? Que aquilo que está ao nosso redor, que está no mundo, e às vezes está muito próximo, né? Porque veja, o pai de Abraão, né, adorou a outros deuses. Às vezes a idolatria está muito próxima de nós, né? Mas que nós não deixe ela ter influência sobre a nossa vida. Nós continuemos crendo na promessa do Senhor, na palavra de Deus, na Escritura que Ele deixou para nos guiar por esse caminho, para que nós possamos entrar, né, por aquela porta estreita e ter parte no reino de Deus e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, não é se prostrando a todo e qualquer, né, que colocarem como Deus na nossa frente, né, mas é adorando, servindo ao único Deus verdadeiro, ao único que é digno de toda a honra e toda a glória, a Ele que fez a promessa a Abraão, a Ele que na cruz do Calvário nos deu através da graça a salvação, né, que nós nem era merecedor, porque se Abraão estava lá com o seu pai e com a sua família, nós podemos entender que também naquela idolatria Abraão estava no meio. Mas quando nasceu no seu coração o desejo de conhecer a Deus, de saber quem realmente era Deus verdadeiro, ali pela sua fé, pelo seu desejo de conhecer a Deus, ele foi justificado. E ali Deus lhe fez a promessa, na qual através de Cristo nós também somos participantes dessa promessa, de que há um lugar esperando por cada um de nós, pela tua vida que está ouvindo nesta noite. Se você crer, se você confessar com a sua boca, né, e deixar de lado tudo para trás, né, e seguir a orientação de Deus, o que a palavra de Deus manda, há para você um lugar, uma promessa de Deus, né, um lugar de descanso, de paz, onde não haverá pranto, não haverá sofrimento, não haverá dor. O caminho até lá é longo, tem muitas coisas para passar, assim como Abraão passou até chegar na terra prometida. Porém, a promessa de Deus se cumpre. É aquele povo que Deus prometeu, né, que daria aquela terra, Deus cumpriu. E também o seu povo, né, que o Senhor escolheu, aquele que crê, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, né, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Quando Ele vier, e nós sabemos que Ele vem, nós vamos subir com Ele para a glória. Não é uma possibilidade apenas, é uma certeza que nós temos no nosso coração, porque as promessas de Deus nunca falharam e nunca falharão. Nós cremos, né, que vai se cumprir, né, na vida de todo aquele que serve a Deus em espírito e verdade, que fará parte deste novo lugar, né, onde o Senhor foi para nós preparar, e na mesma nuvem que Ele foi, Ele virá.
para buscar o seu povo, para buscar os seus escolhidos, o povo ao qual Ele tem uma promessa sobre essas vidas. Que Deus te abençoe, que você possa tomar uma decisão, se ainda não tomou, e seguir a esse Deus, e seguir a esse Senhor e Salvador, que tem poder, né, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Ele que é o dono da promessa, Ele que pode fazer a diferença na sua vida e na minha também. Queremos agradecer aí os irmãos que estão participando aí, que estão ouvindo a programação, né? Que Deus venha abençoar a cada irmão. Podemos rodar aí aquele áudio que eu mandei aí do pastor Pedro, né? Que ele pediu para a gente rodar aí. Que Deus venha abençoar o pastor Pedro, a irmã Ivonete, né? Também o Emanuel. Que Deus abençoe a todos eles. E nós estamos orando aí por todos os irmãos, também os irmãos ali do Laranjal, do Rincão dos Ófimos. Que Deus venha abençoar a todos esses irmãos aí. Vamos ouvir aí a mensagem do irmão. A emissora, a paz do Senhor a todos os irmãos e ouvintes desta programação, desta emissora, Rádio Nova Canção FM 98.7 da cidade de São Nicolau. Eu quero, através desta programação, desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano de 2026, em meu nome, em nome de minha família e da congregação da Igreja Evangélica Pentecostal Deus é Fiel com nós, aqui da cidade de São Luís Gonzaga. Este que vos fala, vosso irmão em Cristo, pastor Pedro, aqui da cidade de São Luís Gonzaga. Que neste ano de 2026 seja de muitas e muitas realizações, que muitas almas venham se render a Cristo através do Evangelho que será pregado por essa emissora e das demais igrejas. Deus é fiel com nós. Que Deus abençoe a todos e um próspero ano de 2026. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos aí. Também o irmão Joaquim, o irmão Heleno, a irmã Adriana, né, o irmão Lorivaldino também. Deus abençoe ali em São Luís. Também ali no Laranjal, o pastor Juca, a irmã Claudete, o irmão Júlio, a irmã Venâncio, o irmão Tito, a irmã Ivone, a irmã Undina. Que Deus me abençoe. Também ali no Rincão dos Ófimos, os irmãos ali, né, a irmã Irani, a irmã Irondina, também o irmão Carolina, a irmã Maria, a irmã Permina, o irmão Márcio, a irmã Regina, a irmã Nicole. Deus abençoe a irmã Neuza, o irmão Jandir, o Antônio, também o irmão Mauro, a irmã Lenira, a dona Araci, o irmão Adão, o Virgilino. Deus abençoe todos esses irmãos aí, né, que Deus venha continuar trabalhando aí na vida de cada um. Estamos sempre orando pelos irmãos e cremos que eles sempre estão orando por nós também. Somos agradecidos a Deus porque cada lugar onde a gente passa, cada lugar onde há uma congregação aí da igreja, tem irmãos que nos apoiam, que nos ajudam aqui na programação, né, em todos os lugares, né, nenhum lugar onde nós temos aí presente aí com a igreja, né, nós passamos aí sem um dos irmãos nos apoiar, nos ajudar aqui na programação, que nós somos agradecidos a Deus, né, também os irmãos aqui da cidade que nos apoiam, que nos ajudam, né, que Deus possa abençoar cada um, que Deus possa multiplicar aí na vida desses amigos aí, desses irmãos, que além de nos ajudar, temos certeza que oram por nós também, que sempre temos aqui segunda-feira, juntamente com o irmão Daniel, que esse ano aí tem sido nosso companheiro na obra de Deus aí para nós trabalhar aí aqui na rádio, né, fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Também lembrando que dia 20 nós temos uma grande vigília aí no Rincão dos Ófimos, né, que começa às 21 horas, né, às 9 horas da noite, começa essa vigília aí no Rincão dos Ófimos, na igreja Deus é Fiel com nós,
Todos os irmãos estão convidados aí, aquele que puder chegar até ali, participar juntamente com a gente, né? Vai ser bênção de Deus, né? Deus tem uma palavra para a sua vida, né? Uma palavra de renovo, né? Para a sua fé, para que nós possamos encerrar esse ano de 2025 aí com chave de ouro, né? Orando a Deus, buscando a presença de Deus, né? E entregar todos os nossos planos para o ano que vai vir, de 2026, na mão do Senhor, né? Porque não adianta de nada nós planejar se nós não consagrar a Deus. Se Deus não quiser, né, nós podemos fazer o esforço que for. Se não for da vontade de Deus, não adianta nada, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam, né? Em primeiro lugar, vamos entregar na mão do Senhor, né? E assim Ele vai fazer. A irmã Regina já deixou um positivo aqui para nós, está na audiência da programação, estamos escutando aí com o irmão Márcio. Que Deus abençoe. Também aqui está na escuta da programação o irmão Pedro. Deus abençoe o irmão Pedro, a irmã Suzana, o Benjamin, a Manu, né? Também a irmã Matutino, o irmão João, a irmã Eva, né? Que Deus abençoe a irmã Tereza, o seu Arlindo, né? A irmã Leodomira, também o Sidney, né? O Sidney está escutando aí, dona Eva, ou não? Será que a dona Eva está ouvindo o programa hoje? Qualquer dia nós vamos levar esse bicho velho para a igreja aí, nós vamos botar ele nem que seja dentro de uma bolsa, dona Eva, nós vamos embolsar ele num bag e vamos levar ele embolsado lá para assistir o culto. A senhora me ajuda a pegar ele aí, nós vamos botar numa bolsa lá e vamos levar ele para assistir um culto, né? Se Deus quiser. Que Deus abençoe todos os irmãos ali que sempre estão na audiência da programação. Também a irmã Cleci, né, está na escuta aqui, paz do Senhor, estamos na escuta. Deus abençoe a irmã Cleci, o irmão José, né? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Também aqui a Rosângela e Zé Gonçalves, paz do Senhor, estamos assistindo aqui em Caxias, está uma bênção. Peço oração e um louvor. Deus abençoe também. Deus abençoe aqui o irmão Tassiano Cardoso, paz do Senhor. Também está na escuta aqui Lori Klein, estou na escuta, muito lindo o programa, que Deus abençoe sempre, amém. Que Deus venha abençoar também a irmã, Deus venha abençoar todos os amigos aí que tiver com o seu rádio ligado também, né? Que através do rádio nós não enxerguemos, mas Deus está te enxergando com certeza. Também mandou um chasque aqui para nós que está na audiência da programação aí, o irmão Alexandre. Fazia dias que não dava as caras aí, o irmão Alexandre estava na Lagoa Jacaré, eu acho, né? Que Deus abençoe ele, a família dele lá em Dois Irmãos, né? Que estão na escuta da programação. Pediu um louvor ali, que eu não pude olhar o nome aqui direito, mas daqui a pouco eu já escuto aqui, já vamos ver se nós rodemos, né? Vamos... Não temos aqui nenhum pedido aqui na live aqui de louvor. Tem um pedido, um louvor aqui, Filho, que a Rosângela pediu. Vamos rodar esse louvor, Filho, aí então, para nós atender o pedido da irmã que deixou aqui, né? E já voltemos aí para nós prosear mais um pouquinho, que já temos se despedindo aqui no tempo, né? Passou de vereda o horário aqui. Que Deus venha abençoar cada um, né? Vamos ouvir o louvor aí que a irmã pediu então. Louvor Filho, que a irmã Rosângela pediu, né? Nós já vamos rodar então. Coisa linda é ver um crente obediente, sempre zeloso com a causa do Senhor, a qual Eu vim lá do céu pra responder.
que tanto desespero? Você não é o primeiro que está sofrendo assim. Por você paguei um preço caro, eu mudei o teu cenário só pra não ver o teu fim. Me despi de toda a minha glória e conquistei a vitória pra fazer-te vencedor. Filho, sempre estou te contemplando e sei o que você está passando, só pra não negar o teu Senhor. Filho meu, não chores, eu aqui estou. Eu vim lá do céu pra responder o teu clamor. Filho, enxugue as lágrimas, vim te consolar. Vou te atender, pois não quero ver você chorar. Vale a pena até sofrer, enfrentando o que for. Todo ouro que no mundo há jamais pode comparar, o céu tem maior valor. Filho, ao pensar em desistir, você deve refletir o que enfrentei na cruz. A própria morte pra mudar de vez a tua sorte. Sou teu Salvador, o Rei Jesus. Filho meu, não chores, eu aqui estou. Eu vim lá do céu pra responder o teu clamor. Enxugue as lágrimas, vim te consolar. Vou te atender, pois não quero ver você chorar. Vou te atender, pois não quero ver você chorar. Glória a Deus, vou te atender porque eu não quero ver você chorar, né? Então, vamos atender o pedido aí do irmão Alexandre, que pediu o louvor Missões. Missões é o nome do louvor, né? Para que ele venha se alegrar, né? Não chorar, mas se alegrar na presença de Deus, né? Lá onde ele está ouvindo com a sua família, né? Lá em Dois Irmãos. Que Deus venha abençoar a vida dele, da família dele, né? Que Deus continue trabalhando na sua vida aí, e continue presente aí no seu coração sempre. Vamos ouvir o louvor aí que o irmão pediu então. Ter a vida de cristão. Coragem para reagir. Até o que é chamado fica ali parado, não quer decidir. O tempo cada vez passando, vai e vem os anos e não voltam mais. E se vai a mocidade, chega a idade e você não vai. Para ir ao estrangeiro precisa dinheiro para se manter.
suas mãos. Já levantei de madrugada tão desesperada, sem poder dormir, lembrando das almas perdidas que estão chorando sem poder sorrir. E muitos de braços cruzados, tão despreocupados, não estende as mãos, deixando as almas que imploram do lado de fora ir pra perdição. Missões, missões, desejo missionário, nasceste no Calvário e está dentro de mim. Missões, queima meu coração, direi assim então: eis-me aqui, Senhor, estou em suas mãos. Glória a Deus, somos todos nas mãos do Senhor para fazer a vontade do Senhor, né? Agradecemos a Deus por mais essa segunda-feira. O irmão Daniel vai estar orando então. Segunda-feira que vem, se Deus permitir, estamos aqui de volta, convidando mais uma vez para nessa sábado agora, dia 20, né? Uma grande vigília ali no Rincão dos Órfãos, a partir das 21 horas. Você é nosso convidado a participar juntamente com a gente. Deus abençoe o irmão Giovanni e sua família que estão na escuta também, né? Estamos orando então e nos despedindo na paz do Senhor. Vamos orar então esta noite, meus irmãos, pedir que Deus venha abençoar cada um nesta noite. Deus maravilhoso, Pai, na Tua presença, neste momento, Pai querido, agradecendo, Pai, por estes minutos que tem nos dado, está aqui nessa programação, Pai, louvando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, que foi, Pai querido, ministrada neste lugar, Pai. Tua palavra encontre cada lar nesta noite, cada coração de cada família, vai guardando nas Tuas mãos, livrando de todo mal, de todo perigo. Pai, que abençoa essa cidade nas Tuas mãos, cada bairro coberto do Teu sangue, Pai querido, abençoa, Pai amado, funcionário desta rádio, na Tua presença eu coloco agora, cada dia dando sabedoria do alto céu, Pai querido, abençoa cada criança, cada jovem nesta noite, abençoa nossa família, nossos lares, Senhor, venha guardar cada dia nas Tuas mãos poderosas, Pai amado, abençoa cada um nesta noite, ouvinte desta programação, Pai querido, que Deus vai confortar cada coração, que Deus vai libertar estas vidas que estão no mundo, Pai amado, que eu possa colocar nesse caminho precioso e verdadeiro, que é Tua palavra, Senhor, nesta noite, abençoa cada um, dá uma noite abençoada de sono, um dia amanhã de paz e alegria, sobre cada vida, Pai, nós te pedimos nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Jesus também, o Eloir, né, diz que ia estar ligado lá na rádio. Deus abençoe a irmã Cristiane, a irmã Tereza também, que sempre está ouvindo a programação. Que coisa linda é ver um crente obediente, sempre zeloso com a causa do Senhor.